Boa noite, graça e paz, irmãos. É com muito prazer que estou aqui. Sou responsável por trazer a palavra hoje. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ian, sou membro aqui da IBA, desde que eu tinha meus 11, 12 anos, então tem bastante tempo. E fui convidado a estar trazendo a palavra hoje. Aceitei com muita felicidade e com muito nervosismo também, que eu sou uma pessoa bem tímida. Você pode até não acreditar nisso, mas é verdade. E eu irei falar sobre a palavra, Não, irei falar na palavra de Deus, Mas iremos lidar de palavras que nós falamos. Como eu estou falando agora, você está me ouvindo, Através de sons da minha palavra. Gostaria de que você, aonde você estiver, na sua casa ou aqui na igreja, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, que você leia esse capítulo em casa, seria muito bom. Eu não irei ler ele todo, usarei os versículos de 1 a 2. E a carta de Tiago, ela é uma carta sensacional, porque ela é direcionada às 12 tribos de Israel. Ou seja, ela é direcionada àqueles que, em teoria, deveriam ter mais conhecimento das doutrinas e praticar aquilo, e que foram convertidos ao cristianismo, que aceitaram a Cristo, como nós, um dia, aceitamos também e nos tornamos novas criaturas. E a carta de Tiago, ela vai falar bastante sobre a prática disso, sobre como nós demonstramos a nossa fé através das nossas obras. E o falar as palavras é o que nós mais fazemos, Uns mais, outros menos, Alguns não conseguem manter a língua na boca e falam. E também é um dos maiores, assim, nem é para todos, é para alguns, A grande maioria é o maior pecado que nós cometemos, é o falar descuidado. É não termos discernimento daquilo que nós falamos, é não ouvir mais para depois falar. E gostaria de fazer a leitura com vocês. Eu irei ler dos versos 2 a 6 e 9 a 12. Eu irei ler todos. Aqueles que acharam, digam amém. Amém, aí eu vi você lá da sua casa. Lendo. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Dos 9 ao 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor falou conosco, Pai. Que isto que lemos, a palavra que será dita agora e falada, que o Senhor conduza, que o Senhor, Pai, dê o discernimento a cada um, que o Senhor possa nos dar o entender dela, Pai. Esta oração que te fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, gostaria de falar com vocês hoje sobre a importância da palavra. Tiago irá usar nessa primeira parte, 3 analogias. Ele irá falar sobre o freio do cavalo, sobre o leme do navio e sobre uma fagulha que incendeia um bosque. Irá falar que a língua é fogo. Pegando as duas primeiras analogias, a do cavalo e a do navio, o freio, acredito que nem assim, hoje em dia não é tão comum ver cavalo, apesar de no Rio Marinho, no Vale Encantado, ter bastante cavalo. Não é mais uma coisa só da roça, muitos que vieram da roça. Eu, na minha infância, fui muito na roça, então entendo bem pouco para nada de cavalo, mas já andei em um, então posso falar.
Mas o freio é um aparelhinho, né, que vai na boca do cavalo, você adestra ele, e através daquela pequeno aparato, por assim dizer, você consegue fazer o cavalo ir para a direita, ir para a esquerda, fazer ele correr, fazer ele parar. E um cavalo, assim, a média de peso de um cavalo varia entre 300 quilos a 1 tonelada. Ou seja, um aparato bem leve, né, não é pesado, você consegue controlar todo aquele poder, né, aquele cavalo impetuoso, você manda ele parar, puxando, você deixa ele seguir. E o navio, todo mundo já viu o navio, né? Isso, acredito, né? Até o de barquinho você já fez. Mas o de barquinho não tinha leme, não. Mas o grandão tem. O leme é o que conduz o navio. Ou alguns também podem conhecer como timoneiro, tem vários nomes o leme. E são, assim, foram analogias da época. Hoje ainda servem bastante, mas na época se tinha muito contato com isso. E qual o ponto que Tiago quer pegar aqui, que a palavra quer dizer, né? É que a nossa língua, semelhante ao leme ou ao freio do cavalo, ela conduz a nossa vida. As palavras que falamos, aquilo que dizemos, direcionam totalmente não, mas em grande parte os nossos relacionamentos, os nossos trabalhos, a nossa vida, em resumo. Porque quando você dá a sua palavra a alguém, você está se comprometendo a ela. Hoje a nossa palavra vale tão pouco que para tudo temos que fazer contratos, temos que fazer acordos, temos que pegar um cartório para, né, falar, não, realmente, ele falou isso. E nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, né, lá atrás, a sua palavra era a sua vida. O que você dizia era de fato aquilo que você se prometia fazer. Você não mentia. Se eu falasse para você que iria fazer algo, então eu estava de fato vinculado a fazer algo. O quão importante era a palavra. E temos perdido um pouco esta noção de que o que nós falamos tem muita importância. Nós falamos uma coisa aqui e daqui a 10 minutos nós já falamos outra coisa totalmente diferente. Nós simplesmente esquecemos o que falamos. Nós não fazemos aquilo que nós nos comprometemos através de uma palavra. E Tiago quer trazer isso. Tiago quer falar que nossas decisões, né, são como esse pequeno órgão que tem na nossa boca, que é a língua, ele irá usar ira. Nós sabemos, né, a maioria sabe que hoje em dia a voz é bem mais complexo, não é só a língua que faz sair a voz, né, tem todo um sistema, mas é através disso que nós somos conduzidos, basicamente. É o que nós falamos, é aquilo que nós acreditamos. Quando nós falamos algo, nós estamos dizendo que é isso que quando eu estou aqui falando essa palavra para você, eu acredito nisso que eu estou falando. Essa palavra não é simplesmente algo que eu estou falando para vocês. De fato, eu acredito nisso. E eu irei dar contas das minhas palavras, assim como todos nós iremos. A terceira analogia de Tiago, ele vai citar o bosque que é incendiado por uma pequena fagulha. De fato, né, ano passado, acredito que foi ano passado, tivemos grandes queimadas na Amazônia. Esse ano estamos tendo queimadas em Mato Grosso. E esses grandes incêndios não foram causados porque alguém chegou lá, jogou gasolina. Alguns sim, né, mas não todos. Uma pequena fagulha, às vezes um maço de cigarro, que a pessoa terminou de fumar, né, e já estava até sem fogo, incendeia toda uma floresta e queima milhares de quilômetros, né, dezenas de quilômetros. E assim é a nossa palavra. A nossa palavra, muitas vezes, ela dói mais do que um soco. Muitas pessoas gostariam, talvez, de ter levado um soco a ter ouvido certas coisas de tais pessoas. Porque, apesar de tão pequeno, o que nós falamos pode mudar o rumo de vidas de pessoas, pode mudar o rumo da sua vida. Há umas 3 semanas passou uma reportagem no jornal em que as pessoas estavam num bar, não sei por que elas estavam no bar, sendo que eles deveriam estar em isolamento social, né? Mas elas estavam lá, já estavam erradas de estar lá. Mas 2 cidadãos, né, discutiram, nem se conheciam, um sacou a arma e matou o outro. Ou seja, por palavras, aquela pessoa
já um pouco alterada, ou talvez não, ela, em uma discussão, falou coisas que a outra não gostou, e ela simplesmente matou ela. Veja que, apesar da ação, né, de um matar o outro, tudo se iniciou com uma discussão, se iniciou com palavras agressivas, palavras provavelmente de baixo calão, palavras que não deveria ser normal ser pronunciadas. Um teólogo americano chamado Curtis Vaughan, não sei se a pronúncia está correta, mas no Google você vai saber. Ele vai falar assim, para resumir: a língua pode balançar os homens, levando-os à violência, ou pode movê-los às mais nobres ações, pode instruir o ignorante, encorajar o rejeitado, confortar o entristecido e acalmar os que estão à morte, ou pode esmagar o espírito humano, destruir reputações, espalhar desconfiança e ódio e levar nações à beira da guerra. A nossa palavra faz muita diferença. O que nós falamos, como falamos. Mas eu também canto, eu louvo a Deus, né? Eu não só, assim, eu falo umas coisas erradas de vez em quando, não é sempre. Correto. Nós, né, que somos servos de Deus, nós nos convertemos, nós passamos a mudar a nossa maneira de falar, mas ainda assim há coisas que nós não mudamos. E uma das coisas mais, por se dizer, não hipocrisia, mas chega bem perto, é o fato de estarmos aqui. Cantamos 2 louvores lindos, aclame ao Senhor, quebrantado, declaramos a glória de Deus, quão maravilhoso Ele é, a mudança que Ele fez em nossa vida, louvamos, mas daqui a 24 horas amanhã, na primeira oportunidade que você tem, que você irrita, você amaldiçoa o seu irmão, você vai discutir com alguém, você irá falar palavras de baixo calão, e eu não sei você, mas há uma discrepância entre o que eu falo, acreditar, e as minhas ações quando eu faço isso. O verso 9 ao 10 vai falar: com a língua louvamos nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens que foram criados à semelhança de Deus. Da mesma boca saem o louvor e a maldição. Meus irmãos, isso não deve acontecer. E quantas vezes, de fato, isso acontece em nossa vida? Quantas vezes temos cometido isso com nossos pais, com nossos irmãos, aqueles que já são pais, né, falam com seus filhos, usam de uma palavra branda, dizem para seus filhos, né, não faça isso, e daqui a 5 minutos ele está fazendo com o próprio filho. Ele está gritando com ele está, né, brigando, e não condiz com o que nós falamos, né, o que nós dizemos acreditar, que é em Cristo. Mas, Ian, você não conhece a bênção do meu irmão, você não conhece a bênção do meu filho. De fato, eu não conheço, mas eu sei que Cristo conhece. Cristo sofreu muito mais do que nós podemos imaginar. Cristo apanhou, né? Cristo sofreu, e em momento algum ele amaldiçoou nenhum dos homens a qual bateu nele. E em Lucas 6, 28, Cristo diz assim: bendizei aos que vos maldizem. Paulo, em Romanos 12, 14, também irá recomendar aos irmãos, né? Abençoai o que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Ou seja, não há motivos, nem qualquer desculpa que você possa querer inventar, dizer, para se negar, né, para justificar as palavras que você tem dito. Mas eu sou assim. Querido, você não é assim. A partir do momento em que nós aceitamos a Deus, nós nos tornamos novas criaturas. E não há justificativa para permanecermos nos nossos erros, para não querermos ter uma transformação, a transformação da nossa palavra. Nos versos 11 a 12, Tiago irá usar o exemplo da fonte e da figueira e da videira. Tiago irá falar que não se pode de uma fonte pura sair água salobre, assim como da água salobre, da fonte da água salobre, não pode sair água pura. Nenhuma figueira produz azeitonas, e uma videira produzir figos. Ou, né, basicamente ele está falando, um pé de laranja não vai dar limão, e nem o de limão vai dar laranja, porque ele não foi feito para isso. E assim como um pé de limão não vai dar laranja, nós, como novas criaturas, não devemos também dar maus frutos, nós devemos dar frutos bons, frutos agradáveis.
Em Marcos 7, de 20 a 23, vai falar assim: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Nós, deixa eu ver se está dando para ver. Aqui, aí. O tema do mês é Sou Diferente. E, de fato, nós somos diferentes. Nós devemos ser diferentes, talvez seria a forma correta de se dizer. Nossas palavras, elas dizem muito sobre quem nós somos. Tem uma frase que diz: expressamos-nos por meio de palavras que refletem nossos pensamentos, intenções e personalidade. As palavras que falamos influenciam aqueles que nos ouvem. Quem temos sido nós? Nós, não apenas a juventude, apesar de estarmos no mês da juventude, somos todos servos, somos todos discípulos de Cristo. E o que as nossas palavras têm dito? O que os seus companheiros, seus colegas de faculdade, amigos, o que eles têm sentido de diferença na sua palavra? Será que o seu falar tem mostrado de fato aquilo que habita em você? Ou será que o seu falar, simplesmente, se você não falar que é crente, ninguém acredita? Será que as suas palavras de fato condizem com aquilo que Cristo te tornou? Mateus 12, 34 e 35 vai falar: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Nós, a nossa humanidade, nós estamos em um tempo muito complicado, por assim dizer. Só vai piorar, Mas nós, como igreja, temos sido um pouco coniventes com certas coisas. Nós temos, principalmente os jovens, nós somos mais propensos a estar aceitando coisas novas do que as pessoas mais velhas. E o falar é uma coisa que tem sido muito ignorada. Nós temos absorvido muito daquilo que o mundo tem falado. Nós temos um guia maravilhoso sobre o que nós temos que falar, que é a Bíblia. Deus nos ensina. Cristo é o nosso maior exemplo. Nós não temos medido, certas vezes, as nossas palavras. Amizades, famílias e várias outras coisas têm sido destruídas porque nós não temos lidado, nós não temos tido sabedoria e nem pedido sabedoria a Deus para estarmos nos expressando através das nossas palavras corretamente. Nós devemos ser a diferença. Nós, quando nos tornamos justificados, quando Cristo, aceitamos a Cristo, Cristo nos justificou através da morte dele, nos tornamos uma nova criatura. Nós somos essa nova criatura. E nós devemos, através da nossa vida, expressar a fé que temos naquele que nos criou. E através da nossa palavra, que é o que nós mais fazemos, basicamente, as suas palavras devem mostrar aquilo que nós somos. Que você possa, refletir, estudar a palavra e a cada dia, todos os dias nós temos novas oportunidades. Que você reflita sobre o que você tem falado, como você tem falado. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós, como servos, como discípulos, devemos falar aquilo que agrada a Deus. Nós devemos falar aquilo que é bom. Nós devemos repreender, mas repreender em amor. Nós devemos cuidar um dos outros. A maneira de falar nossa deve ser serena. Que possamos viver o fruto do Espírito, ser a bondade, a paz, a benignidade, que o nosso falar demonstre aquilo que realmente acreditamos, aquilo que habita em nós, é muito maior que nós, que é Deus. Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça, que nós possamos fazer uma oração para estar encerrando. Amado Deus eterno Pai, graças lhe damos, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, por o Senhor cuidar de nós, Pai. Cada semana, cada dia, o Senhor nos dá nova oportunidade, Pai, de sermos diferentes,
de sermos aquilo que o Senhor nos tornou, Pai, uma nova criatura, que buscamos, Pai, a Tua sabedoria, buscamos ser santificados a cada dia, Pai, deixando para trás aquilo que era do velho homem, Pai. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito que habita em nós, Pai, possa estar transformando as nossas palavras, transformando a nossa língua, Pai, que possamos ter controle, Senhor. Não porque somos algo, pois nós sabemos que não somos nada, mas porque o Teu Espírito Santo habita em nós, Pai. Esta é a oração que eu te faço, em nome do Senhor Jesus. Amém.